Oi, safadas, e bem-vindas ao meu podcast Fada Insensata. Tô muito feliz e emocionada de estar começando ele por aqui, porque esse é um projeto, gente, daquele que tá no papel e a gente tá sem coragem de tirar, e finalmente ele tá nascendo. Antes de falar do tema de hoje, eu quero me apresentar brevemente e explicar o porquê desse podcast e desse nome. Se você caiu por aqui de paraquedas, meu nome é Marcela McGowan. Eu sou médica, ginecologista e obstetra, trabalho também na área de sexualidade. Em 2020 eu fui para o BBB. E é claro que o reality me deu uma super projeção e visibilidade que mudou minha vida para sempre. De lá para cá eu atuo muito na área de comunicação e hoje eu sou uma criadora de conteúdo, especialmente dentro da área médica. Então no meu perfil eu falo muito sobre ginecologia, eu falo muito sobre saúde íntima e principalmente sobre sexualidade feminina. Eu amo criar esse tipo de conteúdo. Eu me sinto realizada dentro da minha missão de vida por levar informação para as pessoas. Mas tem uma peculiaridade que é: a criação do conteúdo médico precisa ser extremamente responsável e com muita certeza de tudo que está sendo dito ali. Cada frase que eu uso para criar o conteúdo precisa ser pensada, analisada, para que não só não haja nenhuma incoerência, mas que também as pessoas consigam compreender tudo que eu estou querendo passar por ali. Então ele é um conteúdo que tem tudo muito bem definido e que tem ali por trás uma sensatez e certeza de cada palavra que está sendo dita. Só que, além de médica, eu também sou uma mulher 30+. Tenho 35 anos e neste momento de vida vem surgindo muitos questionamentos cada vez mais, né? Muitos temas, muitas coisas que eu venho pensando sobre a vida, sobre o mundo, que me afligem e que eu sei que afligem também outras mulheres. Eu sei porque eu já conversei com muitas mulheres, eu sei porque eu trago isso comigo de um tempo, eu sei porque eu vejo isso sendo falado em muitos lugares. E eu comecei a sentir muito essa necessidade de ter um espaço para ter esse tipo de troca. Uma troca de assuntos que não são necessariamente médicos, mas que passam aí no meu dia e que me trazem angústia, inquietação e que eu queria falar sobre com outras mulheres. Ano passado, uma marca me convidou para apresentar um podcast para eles. E durante a gravação aconteceu uma coisa muito gostosa e mágica. Pela primeira vez eu estava gravando alguns conteúdos ali para a internet, né, para colocar no mundo, e eu pude dizer as frases: não sei, não tenho certeza disso, não sei exatamente o que eu penso sobre isso. E cara, isso foi muito libertador. E eu fiquei pensando, poxa, um podcast seria muito esse espaço que eu tô buscando para criar esse conteúdo de aproximação mais real, né? Em que eu emito opiniões e discorro sobre coisas que eu não necessariamente tenho certeza. Só que eu sempre imaginava podcast naquela superprodução, convidados e cenários, até que eu me deparei com alguns podcasts lá da gringa que tinham um formato mais caseiro. E em breve acabei achando 2 aqui no Brasil, né? Que eu também vi que tinha esse formato. Um é a Elora, que ela grava na cama dela ali, maravilhosa, falando alguma temática. E o outro é da Lela Brandão, que eu sigo há muito tempo, eu adoro o conteúdo da Lela. E ela tem um podcast que ela faz em casa, que não tem essa superprodução, né? E que ela fala de muitos assuntos relevantes. Inclusive, quando eu fui ouvir o primeiro episódio da Lela, ela falou algo que eu me identifiquei muito, que é justamente isso. O formato da criação de conteúdo para as redes, ele é um formato cada vez mais rápido, que você tem que condensar muito as coisas. E eu trazia não só essa angústia, né, do ser rápido, mas também de condensar coisas médicas ali. De novo, eu amo o que eu faço, mas realmente ali tem uma responsabilidade, né, uma questão de comunicação até mais engessada. E eu precisava muito dessa flexibilidade de poder hablar sem medo do que eu quiser. E aí nasceu a ideia do podcast. E por que Fada Insensata? Gente, esse episódio de hoje ele vai ter um pouco de história mais, de falar da minha vida, de falar de mim um pouco, mais do que os outros, mas para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, tá? Eu vou ter que contextualizar brevemente a minha história para vocês entenderem o nome do programa e a gente entrar de fato nessa temática. Eu, gente, cresci no interior. E meus pais me criaram para ser aquela filha princesa e super boazinha. Eu tive muitos privilégios, obviamente, na minha infância, né? E eu tive pais maravilhosos, mas que sempre essa narrativa era muito forte pra cima de mim. Eu lembro de ser muito valorizada por isso, né? Inclusive, por ser uma menina madura, que não dá trabalho, que é muito boazinha. Eu lembro de uma frase da minha mãe, gente. Eu lembro ela falando assim uma vez: se eu tivesse certeza
que todos os meus filhos iam ser igual a Marcela, eu teria 20 filhos. Então, o lugar de protagonismo que eu ocupei na vida dos meus pais, da minha mãe principalmente, né, foi o lugar da filha boazinha. Foi o lugar do não dar trabalho. E isso, claro, fez com que eu cada vez mais quisesse ocupar aquele lugar. Então, cada vez mais eu era mais boazinha, mais certinha, mais estudiosa, dava menos trabalho. Então, eu fiz tudo do script que é escrito pra gente na maioria das vezes. Eu ia super bem na escola, não dava trabalho nenhum, tirava nota boa. Fui fazer medicina porque, nossa, né, o que mais difícil do que medicina, eu pensava na época, né, que é esperado de mim, uma menina tão inteligente e boazinha e dedicada quanto eu. Tive um relacionamento certinho, sabe, namorei 10 anos, casei, saí de casa só pra casar, tinha aquela história do príncipe e da princesa. Enfim, em linhas muito gerais, eu segui o script escrito pra mim quase que a pé da letra ali, durante muitos e muitos anos da minha vida. E eu fui essa mulher até eu beirar quase 30 anos, gente. Foi a minha profissão que foi responsável pelo meu despertar. Eu sou ginecologista e aí uma vez eu estava dando um plantão e conheci uma equipe de humanização do parto, que faziam partos humanizados. E essa equipe me apresentou um novo olhar sobre a medicina e sobre a ginecologia que eu nunca tinha tido contato. E me apresentou ali também questões que eu nunca tinha parado para pensar. Então, como as mulheres eram oprimidas, né, até nesse momento ali, como era difícil ser mulher e lutar pelos direitos básicos das coisas. Enfim, eu entrei em contato com a realidade da opressão de outras mulheres e até a minha. Claro que a minha, né, com todos os recortes possíveis, ela era muito mascarada nos privilégios que eu tinha até ali, mas ela existia. Então, esse plantão, essa noite, depois que aconteceram os partos, eu fiquei acordada a madrugada inteira. Eu comecei a pesquisar tudo sobre humanização do parto, e aí eu fui me deparando cada vez em camadas mais profundas de informação, até que eu esbarrei no TED Talk da Chimamanda, uma escritora maravilhosa que se chama Todos Deveríamos Ser Feministas. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra feminismo na minha vida e a primeira vez que eu pensei, cara, eu me identifico muito com tudo que ela tá falando. Eu acho mesmo que o mundo tinha que ser assim. E aí, uma porta se abriu para mim e eu comecei a ver o mundo a partir desse dia sob uma nova ótica completamente diferente. Isso, claro, teve várias consequências na minha vida profissional, porque eu me dediquei a lutar ali pela humanização do parto, comprar todas as brigas que eu pudesse no meu caminho para aquilo. Eu fui estudar sexualidade, porque ali estava o antro da opressão também, né, sobre os corpos das mulheres. E, claro, respingou na minha vida pessoal também. Eu acabei me divorciando, mudando de cidade e virando aquela louca que todo mundo fala, gente, o que deu nessa mulher aí durante um tempo? Por que eu tô contando essa história? Para vocês entenderem quem foi a Marcela que entrou no BBB. Isso aconteceu no final de 2018, começo de 2019 na minha vida. E eu entrei no BBB no começo de 2020. Então, eu estava exatamente neste momento de divórcio, recém-descoberta da vida, recém-descoberta da minha liberdade. Então, quem foi pro BBB ainda foi o resquício de uma menina boazinha, que nunca tinha sido irresponsável, que sempre foi boa filha, que nunca deu trabalho, que formou bonitinho, que teve relacionamento certinho, que estava ali pela primeira vez explorando a possibilidade de ser quem eu quisesse ser. Então eu trabalhava pela primeira vez num lugar que acolhia o que eu pensava sobre ginecologia, eu estava experimentando a minha sexualidade, né, do jeito que eu queria pela primeira vez, eu estava testando tudo isso, eu estava flertando ali, vamos dizer, com uma nova liberdade na minha vida. Mas, apesar de já estar nesse momento de transição, eu ainda carregava, né, uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade por conta da medicina. Mais especificamente por conta da obstetrícia. Porque a obstetrícia, gente, ela é algo que exige uma dedicação muito intensa, né? Você vive muito no momento de outras pessoas. Então, fazia muito tempo que eu não ia em festas e enchia minha cara porque alguém podia nascer, não viajava com os meus amigos. Fazia muito tempo que eu não estava sendo irresponsável em nenhuma esfera, né? Como dentro da obstetrícia, você tá no plantão, você tá liderando gente, equipe, lidando com situações de emergência. Então, por mais que eu estava na minha vida, no âmbito pessoal, experimentando coisas novas, eu ainda era muito, muito, muito presa nessa figura extremamente responsável. Quando veio a oportunidade do BBB pra mim, eu pensei, essa vai ser a minha chance de furar
de uma vez essa bolha e ser irresponsável pela primeira vez. Pensei, eu vou lá, eu vou festar, eu vou me divertir, eu vou me descobrir, eu vou estar sendo vigiada, então nada de perigoso vai acontecer comigo, as pessoas vão saber que eu tô lá, tô sem meu celular, então nenhum nenê arrisca nascer aí, que eu não possa ficar bêbada, me divertir, enfim, eu fui pro Big Brother para poder ser uma grande irresponsável, para poder pela primeira vez na minha vida viver coisas que eu negligenciei a vida toda, pela primeira vez deixar esse lado selvagem de dentro de mim se expressar de alguma maneira. Plus a isso, né, de eu estar neste momento, eu tinha recém descoberto, como eu disse para vocês, o feminismo. E eu tava extremamente encantada com tudo que ele tinha feito por mim e pela minha vida. E eu queria que todas, absolutamente todas as mulheres do mundo soubessem que ele existia, que elas pudessem sentir o que eu senti, que elas pudessem se libertar. Eu era uma pregadora do feminismo, basicamente, gente. Então, essa foi a Marcela que entrou no Big Brother. Por um lado, super imersa nessa questão do feminismo, e por outro lado, querendo muito ser irresponsável na vida. Quando eu saí de casa, né, a minha irmã ainda me chamou e falou assim: não fica militando lá dentro, não. No dia que eles foram me buscar, não fica militando lá dentro, não, porque o brasileiro não gosta disso. E de fato, né, 2019, tinha tido uma edição do Big Brother que a galera teve esse viés mais de militância e não deu muito certo. A galera aqui fora não curtiu, não comprou a ideia e foi complexo. Então, quando eu saí de casa, vou segurar minha onda em relação a ficar falando de feminismo e dessas questões de militância e vou me divertir. Corta para. Eu não sei se vocês assistiram o BBB 20, mas existiu uma situação, vou resumir para quem não assistiu, que os homens da casa, eles traçaram uma estratégia que basicamente eles iam seduzir as mulheres comprometidas da casa para poder queimar elas aqui fora. Era basicamente isso. Só que eles verbalizaram, eles me contaram isso em algum momento ali dentro do programa. E eu fiquei muito em choque, isso bem no começo do programa. Eu fiquei muito em choque e já de cara eu já disse que eu discordava e que eu não ia participar daquilo. Ou seja, militei. Não deu 5 dias dentro da casa, nem sei quantos dias, uma semana dentro da casa eu já militei lá dentro da casa e já levei a palavra do feminismo para dentro da casa. E isso acabou virando muito meu enredo, né, no Big Brother. Primeiro porque eu me opus aos meninos, aí eu tive que explicar para eles o porquê que isso era uma fala problemática. Eu tive que contar para as mulheres isso e foi super complicado, porque eu não sabia se elas iam ou não acreditar. E teve uma grande cena em relação a esse momento. Ou seja, isso virou o meu enredo principal. E neste momento eu ganhei um título da galera aqui fora, do público, que era o título de Fada Sensata. Então, a narrativa que o público começou a contar sobre mim aqui fora é que eu era uma pessoa super sensata, que sabia se posicionar sobre as coisas, que sabia sobre tudo, porque de fato eu tinha tido uma atitude ali que eles consideravam exemplar naquele momento. Só que lembra qual era a minha narrativa? Ela era totalmente o contrário. A minha atitude de peitar os meninos ou de fazer qualquer coisa que foi feita ali jamais foi porque eu queria ser ou parecer sensata para as pessoas. Ela foi muito intrínseca do que eu estava vivendo e acreditando, né, na minha vida. Só que ela acabou gerando esta imagem para as pessoas. Só que eu pensava ainda aquela coisa, eu não vou mais militar, eu juro que eu achava que as pessoas tinham achado um saco o que eu tinha feito. Eu não tinha noção da narrativa aqui de fora, tá? Na minha cabeça as pessoas iam me achar uma chata, militante, mas falei, pronto, eu fiz o que eu achei que tinha que ser feito, agora eu vou me divertir. Então eu tava vivendo completamente o contrário, gente, do que o público estava me posicionando aqui fora. A sorte é que, assim, sorte pra minha vida depois, né? Mas azar pra mim lá dentro do reality, eu não sabia que essa expectativa toda estava sendo criada. Eu não sabia que essa projeção tinha acontecido em cima de mim, e aí eu não me comprometi a cumprir essa expectativa. Se eu soubesse, gente, que o público esperava isso de mim, eu provavelmente faria mais o papel que o público queria, né? Mas eu era especialista nisso, em viver uma vida atendendo expectativas das pessoas. Mas eu não sabia dessa narrativa. Então eu segui o meu script, né? O que eu tinha pensado, meu plano original de viver o programa e seguir o meu roteiro lá e me divertir como eu tinha planejado pra mim. Então eu festei até meu pé machucar. Vocês têm noção?
Eu tinha uma dor lá de tanto dançar que não passava, uma dor crônica que eu fiquei tratando semanas e semanas lá dentro do programa. Participei de guerra de espuma, essas coisas que eu talvez nunca tivesse feito, jogar espuma nos outros, pular em cima da cama. Beijei uma pessoa que em um contexto da Marcela super responsável aqui fora, talvez eu nunca beijaria. Não cabia na minha vida aqui fora. Uma pessoa mais nova que eu, bem mais nova. Com uma experiência de vida super diferente. Que assim, ali dentro fez todo sentido. Por quê? Ele tinha muito do que eu queria ser, né? Essa coisa do experimentar a vida, dessa leveza da responsabilidade, sabe? Então, assim, eu quis experimentar e viver o que era, como era também me relacionar com alguém com uma expectativa menor, sabe? Com a expectativa da diversão e do ver o que ia dar ali dentro do programa. Enfim. Só que isso decepcionou muito o público. Primeiro porque eles não queriam esse relacionamento. A gente era diferente, assim, né? Então eu tava no lugar lá da sensata e a pessoa que eu me relacionei tava, né, perante o público em outro posicionamento. Segundo, eu errei muito no reality, né, gente? Falei muitas coisas erradas, não soube me posicionar sobre coisas, normal como qualquer pessoa que tava ali dentro. Mas isso tudo foi se somando e decepcionando o público em relação a mim. E eu saí de fada sensata para cancelada. Quando eu saí da casa, eu tava muito feliz. Gente, o dia que eu fui embora, eu tava super feliz, tava muito realizada, porque eu tinha feito o que eu me propus. Eu me diverti muito no Big Brother, assim, muito. Tanto que quando o povo pergunta se eu voltaria, eu sempre falo que sim, porque eu me diverti demais lá dentro. Só que ao sair, eu descobri tudo isso. Eu descobri essa decepção que eu gerei nas pessoas. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim: ah, você ia ganhar aquele programa. Só que, aí cada uma vinha com o seu porém, né? A maioria era sobre o relacionamento, mas tinha outras coisas lá também. Tipo, só que blá 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 blá. Só que nananana. Então você ia ganhar, você era a favorita. Eu torcia por você, mas vinha sempre isso. Isso as pessoas gentis, né? Além disso, teve, claro, a galera nada gentil que me detonava, atacava hate, e eu tendo que lidar pela primeira vez com aquilo ali da internet, né, com aquele momento. Foi muito complexo. Muita gente colocava em xeque, principalmente, as coisas que eu acreditava e meus posicionamentos, e isso que era o mais complicado. Por exemplo, é feminista de Taubaté, porque falou isso, mas fez XYZ, né? Então, assim, todas aquelas crenças que eu tava encantada pelo mundo, acreditando que me faziam ser uma mulher mais desperta, né? Que tava, assim, conseguindo ajudar outras mulheres, foram colocadas em xeque ali. Foram detonadas e questionadas publicamente. Isso gerou uma grande crise de identidade pra mim. O começo, meu pós no começo foi muito difícil. Muito difícil. Primeiro despertou um dos maiores gatilhos, que é: quando eu não cumpro a expectativa, eu não sou boazinha, eu não faço o que esperam de mim, eu pago um preço alto por isso. Esse foi o primeiro gatilho, assim, muito complicado. Eu me lasco quando eu não faço o que é esperado de mim. Segundo foi: eu não sou nada do que eu pensava. Eu sou uma merda, eu não sei sobre meus posicionamentos, eu não sei falar e ajudar outras mulheres, eu não sei nada. Nada do que eu acredito faz sentido. Enfim, invalidei tudo que eu sabia sobre mim ali no momento. Por um tempo, isso me machucou muito, né? Fez eu duvidar de quem eu era, do que eu acreditava. E aí, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de voltar a ser a boazinha. Então, assim, eu vou voltar a não me posicionar, não falar nada muito polêmico. Eu vou ficar só em assuntos que não gerem muita diversidade de opinião, né? Então, se você vê minhas entrevistas da época, vocês veem claramente isso, assim, sabe? Sempre muito polida e muito rasa ali em qualquer coisa que pudesse gerar polêmica. O único lugar que eu consegui ter mais liberdade para criar o conteúdo médico, porque ali não era sobre o que eu achava da vida, né? Era um conteúdo validado já por outras pessoas, um conteúdo que tinha um embasamento, né? Então eu fiquei ali presa na esfera do conteúdo. Falei, eu vou criar pra internet, eu vou entregar pra internet só essas coisas que são mais inquestionáveis. Porque são conhecimentos que não são só meus, né? São de várias pessoas. Eu tô aqui resumindo e repassando pra galera. E eu fiquei nesse script por um bom tempo. Foi só depois de estudar muito e fazer muita terapia que eu encontrei e entendi o tal do fenômeno da fada sensata.
E o quanto isso acontece com várias mulheres na nossa sociedade. Aí eu fui vendo que não era algo pessoal, né? Não era que tinha acontecido comigo, mas sim um fenômeno recorrente social. E aí a gente chega no porquê esse podcast nasceu, o tema de hoje e o nome desse podcast. O tal fenômeno da fada sensata, apesar da nomenclatura ser atual, ele não é. Ele acontece há muitos anos. Também tá bem longe de ser pessoal, né? Igual eu me ressenti durante um tempo. O fato é que é bem comum na sociedade a gente pegar as mulheres e aplaudir elas pelos seus posicionamentos. Intitular elas de sensatas, fadas sensatas. Nunca errou. Perfeita. Validar muito aquelas atitudes, posicionamentos, pensamentos, enfim, coisas ali naquele momento. Para logo na sequência esmiuçar todos os comportamentos e posicionamentos do passado e da atualidade dessa pessoa em busca de erros, para tirar ela desse mesmo pedestal que a gente colocou. Então, assim, isso é feito de maneira recorrente. Você começar a pensar assim, você vai ver que você já viu isso acontecendo muitas vezes na sua vida, na sociedade. Tem, inclusive, uma escritora feminista britânica chamada Laurie Penny, que eu acabei cruzando com o conteúdo dela, né, nessas pesquisas, que ela tem uma frase maravilhosa, que ela fala: a opinião das mulheres na internet é a nova minissaia. Se ela usa, ela tá pedindo para ser assediada. Né? Então, assim, quando a gente emite a nossa opinião na internet, é como se a gente estivesse pedindo para ser massacrada por ter falado alguma coisa, ou para ser ovacionada e logo na sequência massacrada. O fato é, na nossa sociedade, né, o julgamento para as mulheres sobre moral e ética é muito mais rígido do que é para homens. A gente espera das mulheres sensatez, bondade. Não tem espaço para falha, sabe? Os homens, eles quando eles erram, e como erram, né, meus amores? Eles têm direito a essas falhas. A gente não vê isso com as mulheres. A gente não vê espaço para as mulheres de aprendizado, de falar que tem direito de errar, de se recompor. Não existe fado sensato, né? Então os homens, assim, eles têm essa permissão para errar o quanto precisarem. E a gente não tem. É sempre esperado que o nosso posicionamento seja impecável e sem erros. Os realities são uma prova, tipo, gigante disso, né, gente? Um homem que erra dentro de um reality antes de entrar, por exemplo, sei lá, traiu a mulher 15 vezes, ou até mesmo lá dentro da casa, teve um caso de assédio, sempre há uma prontidão de pelo menos parte da população em defender, tornar campeão e justificar esses erros com: é só um menino, ele tá aprendendo, o jogo não tem nada a ver com o que ele fez antes da casa, ou exagerou, ou não sei o que, né? Sempre há uma prontidão para aliviar esses erros dos homens. Isso não se aplica às mulheres, né? Como eu falei, a gente não tem espaço de estar aprendendo. Os nossos erros são sempre maximizados e julgados com uma lente de aumento gigante. A gente teve mulher que já saiu desse programa com 90% de rejeição e a sociedade se engajando para destruir a carreira e a vida dela. Então a gente sabe que existe essa cobrança sobre erros de maneira super desproporcional. Mas a tensão, né, maior fica que existe quase um fetiche social em dar destaque e esperar uma perfeição de alguém. Assim, a pessoa tomou uma atitude que a gente admira, então a gente perfeita dá esse destaque para essa pessoa e aí a gente já fica em alerta para procurar erros. A gente já fica em alerta para esmiuçar e achar alguma coisa que prove que essa pessoa não é perfeita como a gente intitulou ela. Não como ela se intitulou, como a gente intitulou e colocou ela nesse lugar. E isso, gente, prejudica muito as mulheres. Individualmente, mas também coletivamente. Individualmente, porque nos aprisiona, né? Tem uma frase que diz que todo pedestal é uma prisão. Porque uma vez que uma mulher é colocada lá, você é colocada num pedestal, não existe mais espaço para você dar um passo em falso, para um erro. Se você se desviar da narrativa ou da conduta que é esperado de você, você cai do pedestal. E quando eu tô falando de pedestal, eu não tô falando só dessa grande representatividade midiática, né? De alguém que se posicionou publicamente sobre alguma coisa. Mas eles também estão no nosso dia a dia. Nossos pais podem nos colocar em pedestais quando eles ficam batendo na tecla da boazinha.
que não erra, madura, e aí a gente não ousa dar mais nenhum trabalho a vida inteira. Ou relacionamentos, né, amorosos, quando a gente é intitulado ali de símbolo de perfeição e de sensatez dentro dessa relação. Ou pela pessoa com quem a gente se relaciona, ou pelas pessoas que cercam essa relação, sabe? E aí essa perfeição geralmente ela tá atribuída com saber lidar com as situações de estresse e tensão, com uma dedicação imensa para essa relação, né, com o suprimento das necessidades do outro. Isso costuma acontecer principalmente lá no começo, né, essa projeção das relações, e acaba virando um pedestal onde a gente fica com medo de desagradar, de discordar, de não entregar tanto quanto a gente estava entregando, né? O medo de perder o protagonismo dentro dessa história ali contada pra gente, onde a gente tá nesse pedestal. Acontece quando a gente emite opiniões, né, dentro de um grupo, emite opiniões na internet. Então, assim, existe essa tendência a colocar a gente nesse lugar e depois a gente fica presa ali sem poder sair. Tem uma frase que eu vi maravilhosa, eu não vou lembrar quem falou agora, mas eu tento deixar na descrição pra vocês, que ela fala que parece que quando uma mulher é colocada num pedestal, imediatamente a calcinha dela fica à mostra, sabe? Algo assim, por exemplo, sempre que você é elevada, é para as pessoas começarem a procurar os seus defeitos e as suas coisas ali pra provar que você não é esse símbolo tão forte aí que poderia ser. E pedestal não é caminho, né, gente? Pedestal não é uma coisa que você pode recalcular a rota, voltar atrás, desviar, olhar. Se você der um passo em falso, você cai. Você se estabeca lá de cima do pedestal. E aí depois você tem que ficar recolhendo seus caquinhos para conseguir seguir sua vida. Então ele é perigoso individualmente, porque ele tira da gente um direito muito humano, que é o direito de errar. É o direito de ser incoerente. É o direito de ser insensata. Ele tira também o direito de experimentar a vida, de protagonizar escolhas e falhas. No BBB, eu vivi uma coisa muito peculiar, que foi algo que a gente não costuma viver na nossa vida, que é a ausência do feedback. Então eu estava presa lá sem saber o que era esperado ou o que estava sendo falado sobre mim. Eu não recebia esse feedback, né? Eu não sabia o que o público estava pensando, eu não sabia que eu estava no pedestal. Porque se eu soubesse, provavelmente eu ia fazer de tudo para não sair de lá. Provavelmente eu ia seguir a cartilha e experimentar só o que estava ao meu alcance ali, que as pessoas deixavam eu viver e experimentar. E não foi isso que aconteceu. Lá no Big Brother eu tive a oportunidade de romper com a expectativa das pessoas. E eu entendi, claro, que existia uma consequência disso, né? Eu paguei por ter rompido com a expectativa das pessoas. E lá no começo, quando eu saí, eu achei que isso era o meu fim. Eu achei que isso ia ser a pior coisa da minha vida, mas não foi. Ao mesmo tempo que eu tive uma conta para pagar, eu tive um ganho muito grande. Talvez o maior ganho da minha vida até hoje, que é a coragem de protagonizar as minhas escolhas e a liberdade de viver o que eu quero viver. Arcar com as consequências da minha escolha, que parecia ser o fim do mundo em algum momento, foi, na verdade, uma grande libertação. Que a partir dali me permitiu olhar para a minha vida e pensar muitas vezes o que eu faria por mim. Como que a Marcela quer viver essa experiência, quer viver isso? Né? Sem o olhar dos outros. O que a Marcela quer sobre isso? É muito difícil esse exercício. E eu não acho que eu cheguei, né, na completude disso. Eu acho que tô longe. Mas assim, foi uma libertação muito grande entender que romper com as expectativas das pessoas não é o fim do mundo. Inclusive, talvez eu nunca tivesse vivido e experimentado a minha sexualidade da maneira que eu vivo hoje se eu não tivesse conseguido romper com isso. Talvez essa fosse uma camada que eu ia estar sempre com medo da expectativa alheia, do olhar alheio, e hoje eu vivo isso de uma maneira muito tranquila. Agora, falando coletivamente, né, sobre o perigo desse fenômeno fada sensata, ele é muito perigoso pra gente, principalmente pra pauta do feminismo. Primeiro de tudo, se a gente acredita que para admirar uma mulher ela nunca pode errar, a gente vai ficar sem referência no mundo. A gente não vai ter referência de mulher. Se a gente acha que eu só posso admirar uma mulher que não comete nenhum equívoco, sinto muito. A gente vai ficar sem, a gente talvez acabe seguindo os modelos masculinos aí impostos socialmente que estão ocupando os lugares de destaque, porque a gente não vai se permitir olhar para alguém com humanidade. Muitas mulheres que se posicionam no mundo, elas vão ter como background feminismo.
né? Porque se elas estão ali dando a cara, sendo a cara para bater, falando sobre temáticas, muito possivelmente elas já foram mordidinhas pelo feminismo. E quando a gente vai invalidando constantemente as opiniões dessas mulheres, a gente, primeiro, afasta ela de continuar usando os espaços dela para temáticas importantes. Então, o medo do cancelamento afasta as mulheres de falarem sobre temáticas importantes. Eu falo isso por experiência pessoal e própria para vocês. Tira elas desse lugar de poder levar informações para outras pessoas. E a gente vai também enfraquecendo as narrativas do feminismo. O feminismo já é difícil, né? Ele tem que abordar muitas questões, muitas coisas. Mas se a gente ataca outras mulheres, se a gente cancela mulheres, se a gente dá o título de sensatez e depois tira dessas mulheres, a gente não tá só amedrontando mulheres de se posicionarem, né? Como também enfraquecendo o que está sendo dito. Porque se eu enfraqueço, né? Se eu ataco uma opinião, eu ataco o movimento também. Então a gente precisa ficar um pouco alerta em relação a isso. Como eu contei para vocês, uma das coisas mais dolorosas para mim, lá dentro do Big Brother, foi ver o feminismo que eu tentava levar ali, né? Que estava mudando a minha vida, questionado. Claro que eu tava longe de ser uma teórica sobre esse assunto, né? Ou de discorrer com perfeição sobre cada nuance, interseccionalidade do feminismo, mas nem era isso que eu tava me propondo, né? Eu tava ali como uma mulher que tinha experimentado, levando o mínimo que eu podia, né? Que era talvez o meu máximo dentro do que eu conhecia naquele momento. Eu tava levando o pouco que eu sabia para fazer mudanças ali, né? Eu tava levando pro mainstream e pra casa talvez de muitas mulheres que nunca tinham escutado esse mínimo e esse óbvio. E quando a gente deixa isso ser atacado, né, ou ataca pessoalmente alguém, a gente enfraquece. Por quê? Eu não só, por exemplo, parei de falar sobre a temática, depois que eu saí de lá, parei de falar de feminismo, tipo assim, cara, fiquei muito tempo sem entrar nesse tema, sem falar de nada que envolvesse, né, a sombra do feminismo ali, de alguma maneira. Ou seja, eu deixei de ocupar espaços de visibilidade e de voz para falar de uma temática tão importante. E que, de novo, tinha muito para aprender, todas temos, de novo, não de um lugar de discorrer teoria com perfeição e de alguém que não erra, mas sim do como aquilo tinha transformado a minha vida e o quanto eu sei que pode transformar a vida de outras mulheres. Além de enfraquecer o meu espaço que eu deixei de ocupar porque eu fiquei com tanto medo, né, desse cancelamento, desse ataque, eu tenho certeza que também gerou para muitas mulheres aquela coisa, né, eu não sou feminista. Porque se eu vejo uma mulher que se declara feminista sendo atacada, chamada disso, daquilo outro, incoerente, blá, 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 eu penso, cara, eu não quero estar nesse lugar, não. Eu não quero ocupar esse lugar. Né? Então você vê como enfraquece o movimento, é muito perigoso. Eu tô usando o meu exemplo, gente, que é quase ridículo perto de exemplos grandes que existem no mundo, mas para ficar palpável, pra gente entender. Tem um artigo maravilhoso, vou deixar também para vocês, de uma jornalista chamada Ellen Lewis. Ela publicou no The Guardian, onde ela fala sobre a luta do feminismo e o perigo da gente apagar o erro das mulheres que foram protagonistas ou são e serão dessa luta. Ela tem uma fala que é o seguinte: precisamos permitir que as mulheres sejam tão humanas e cheias de falhas como os homens são. Mulheres são pessoas e pessoas são mais interessantes do que clichês. Nós não deveríamos ser perfeitas para merecermos direitos iguais. Esse é um artigo que eu recomendo muito ler. Essa conclusão é muito maravilhosa. Enquanto a gente ficar buscando ídolas perfeitas, a gente não vai ter em quem se espelhar. Enquanto a gente não diminuir o julgamento que a gente aplica às mulheres para que elas tenham o direito de ser humanas, a gente não vai conseguir ocupar em paz os lugares que a gente precisa de visibilidade e de voz. Dito tudo isso, o Fada Insensata nasceu do entendimento de que eu não sou nenhuma fada. E que, embora eu flerte com a sensatez em muitos momentos da minha vida, eu quero o direito do oposto. Eu quero poder errar, eu quero poder mudar de opinião, eu quero poder aprender, eu quero poder ser incoerente e até mesmo insensata. E é o mesmo que eu desejo para vocês. Eu definitivamente não sei a resposta para tudo, mas eu gostaria muito de ter um espaço para poder debater temáticas que me afligem, provocam, para a gente buscar juntas algumas dessas respostas e conclusões para esse lugar que é tão difícil de ocupar no mundo, que é o ser mulher. E usando ali um trechinho do que a Ellen falou, que nós somos pessoas e pessoas são muito mais interessantes que clichês,
dentro do clichê da fada sensata, eu prefiro que a gente possa ser grandes safadas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.